Bom, gravação iniciada. Sim. Tá. A Daniel está falando aqui, né? Que se inscreveu e hoje é a primeira aula. Já tem trabalho, sim, Daniel. Tem lá no Canvas, postei no Canvas o trabalho que é para entregar, tá? E também lá tem um link para as aulas anteriores. Essa é a nossa terceira aula. Na segunda aula, eu dou uma explicada no software que vocês vão usar para fazer o trabalho, tá? Então, dá uma resgatada lá no Canvas a segunda aula, a parte inicial da aula que explica, também está explicando como é o trabalho. Qualquer coisa, você entra em contato que a gente tira a dúvida, ok? Então, vou compartilhar aqui a tela. Bom, esse aqui foi o último slide que a gente viu na semana passada, né? Só que eu vou dar uma retornada no slide que a gente viu semana passada, que eu dei uma modificada nele, que é o slide que fala do endereço IP. Deixa eu ver qual é o slide aqui. É o slide 54. Né? Então, esse slide aqui a gente tinha visto na semana passada, explicando como é o cabeçalho do protocolo IP versão 4. Nesse local aqui, né, originalmente no livro do Kuroz, está escrito flags, tá? Só que eu dei uma modificada e coloquei os flags, em vez de deixar escrito flags, né? Aí eu vou explicar o que são os flags, que ficou faltando explicar semana passada, né? Na semana passada a gente conversou sobre a fragmentação e a gente conversou que um pacote IP, quando ele está passando pela internet, passando por roteadores, pode ser que ele saia de uma determinada linha. Aqui você tem um roteador, e você tem uma linha do roteador que tem uma determinada MTU, né, MTU unidade máxima de transferência, e vamos supor que essa linha de entrada aqui seja uma linha que consiga enviar datagramas, pacotes até 5.000 bytes. Né? E quando sai para uma linha, por exemplo, uma linha Ethernet, que consegue mandar no máximo 1.500 bytes. É necessário fragmentar o datagrama. Então, quando está chegando aqui um datagrama de 5.000, precisa gerar pelo menos 4 fragmentos. Né? 3 de 1.500, vai dar 4.500, mais um menor de 500 bytes para poder passar pela rede. Né? E a fragmentação ela é feita, então, nos roteadores intermediários. Né? Eu comecei a comentar com vocês um determinado bit, que é um bit chamado More Fragments, né? MF. Ele indica quando tem mais fragmentos. Então, basicamente, é o seguinte, né? O primeiro fragmento, vamos supor que seja fragmentado na seguinte ordem. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro, e esse aqui é o quarto fragmento. Então, cada bit desse, o primeiro fragmento, o bit more fragments tem o valor 1, para indicar que tem mais fragmentos depois. E o último bit, o último fragmento, o bit more fragments é 0, para indicar que é o último fragmento. Né? Então, nós chegamos a conversar sobre esse bit MF. Mas existe também um outro bit que é chamado DF. Né? O bit DF é o Don't Fragment, né? Não fragmentar. Nesse caso, se chega um pacote no roteador com tamanho de 5.000 e no pacote o bit DF está marcado com 1, significa que não é para ser fragmentado. Né? Nesse caso, esse roteador ele devolve uma mensagem de erro falando que não foi possível fragmentar, que era muito grande. Né? Então, tinha faltado falar desse bit aqui. Né? O Lucas está perguntando a entrega deu para que dia? Tem que olhar lá no sistema. Está marcado lá na entrega de tarefas. Deixa eu dar uma cursada rápida aqui para vocês. Está lá no Canvas a tarefa A1, prazo de entrega dela. Tá, achei que tinha aqui, não tem. Tá? Então, vou fazer o seguinte. Mas para o final da aula eu vou dar uma consultada no calendário para poder passar para vocês. Então, quando a gente estiver chegando lá no final da aula, eu vou dar uma consultada e vou escrever lá no Canvas também. Bom, então, vou voltar aqui para o que a gente tem que começar hoje, que é o 60. Bom, então esse aqui tinha sido o último slide que a gente tinha visto, né? Tá falando que o endereço IP, versão 4, ele é formado por 4 bytes,
né? Então, sempre nós chamamos na notação decimal separada por pontos, né? Então, nós temos um primeiro byte, ponto, um segundo byte, ponto, um terceiro byte, ponto, um quarto byte, né? Cada um desses valores podendo ir de 0 a 255. Né? Então, o 193 representa o número decimal equivalente aos 8 primeiros bits, o 32 aos 8 seguintes, o 216 aos 8 seguintes e o 9 aos 8 últimos bits. Né? Esse mesmo endereço em notação binária tem esse formato aqui, tá? É o valor binário. Vamos ver melhor agora como a gente trabalha com esse endereço. Vamos ver essa imagem aqui. Tá? A gente repara o seguinte, né? Essa imagem fornece um exemplo de endereçamento IP em interfaces. O endereço IP, a gente costuma falar, né? Qual é o endereço IP de um determinado computador? Na verdade, o endereço IP ele não é de um computador. Tá? O endereço IP ele pertence... Opa, desliguei aqui sem querer o microfone. O endereço IP ele pertence a uma interface de um determinado computador. Né? Então, se um computador tiver 3 interfaces, ele vai ter 3 endereços IPs. Né? Então, por exemplo, um notebook que tem uma interface com fio e uma interface sem fio, se as duas estiverem ligadas, cada uma dessas interfaces vai ter um endereço IP diferente. Né? No caso aqui, o roteador que está representado nessa figura, ele tem 3 interfaces, ele está ligado a 3 redes diferentes. Então, ele possui 3 endereços IPs, um para cada interface. Né? Então, na parte superior à esquerda aqui, né, existem 4 interfaces. Então, essa foto aqui, ó, existem 4 interfaces nessa rede aqui. Quais são as 4 interfaces? A interface do computador, a interface de outro computador, a interface de outro computador e a interface do roteador também. Né? Então, essa rede ela possui 4 interfaces. E o que a gente pode perceber olhando para todas as redes que estão aqui? Né? Nós podemos ver que todas essas interfaces elas começam com o mesmo endereço, 223.1.1. Só diferencia o final. Né? Então, se a gente pegar o primeiro computador aqui, 223.1.1.1, 223.1.1.2, 223.1.1.3, 223.1.1.4. Então, a gente repara que a parte inicial do endereço é a mesma. Né? Na terminologia IP, né, essa rede que interconecta esses 3 hospedeiros, né, mais a interface do roteador, é o que a gente chama de uma subrede. Então, que está ligado a uma interface do roteador, aquela rede, nós chamamos de subrede. Uma subrede é também uma rede. Né? O endereço IP que designa o endereço a essa subrede é dado por essa forma aqui, 223.1.1.0/24. Né? O que quer dizer esse /24? Nós pegamos, se nós lembrarmos, o endereço IP ele é formado o quê? Por 8 bits, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aí ponto, né? É 32 bits. Ponto. Ponto. Então, 32 bits de endereço IP, né? Sendo que cada 8 bits representados por um byte. Né? O que significa esse /24? Esse /24 quer dizer que se pegarmos os 24 bits mais à esquerda, esses 24 bits identificam a rede. Né? No caso aqui, 223.1.1. Né? Não, Otto, se eu te chamei, eu especificamente não. Você não falou Otto, não? Não. Ok, perdão, eu tenho entendido errado. Cadê aqui? Então, essa notação /24, ela é conhecida como máscara de subrede e ela é usada para identificar quais são os bits que representam a subrede. Então, no caso dessa figura, 223.1.1, são os 3 bits mais à esquerda. Então, os 24 bits mais à esquerda. E os 8 bits restantes são designados, vão ser usados para designar a interface. Né? Então, 223.1.1 a rede e 1, 2, 3, 4 as interfaces. Daniel está perguntando, IP público é o IP que o ISP fornece, também pertence a uma subrede? Sim, todos. Todos pertencem a alguma subrede. Né? Todo endereço IP pertence a uma subrede.
Eu achava que no Canvas tinha data limite, tá? Então eu não botei no trabalho com a data limite. Mas hoje, no final da aula, eu vou dar uma consultada no calendário e vou conversar com vocês sobre isso. Tá? Então, aqui embaixo, nós temos o desenho da mesma subrede, só que dessa vez sem os endereços dos equipamentos, né? É apenas o endereço das subredes. Então, 223.1.1.0/24, e nas outras lá, 223.1.2.0/24, 223.1.3/24. Otto, a informação que eu tive sobre a composição da nota é que vai ser a primeira nota trabalho e as outras duas notas vão ser provas. E eu ainda não sei bem como vão ser essas provas, tá? A gente ainda vai ser melhor informado sobre isso. Parece que esse período vai mudar o esquema. Mas ainda não sei como é que vai ser esse esquema de prova, não. Bom, então, continuando aqui. A definição IP de uma subrede não está restrita a segmentos Ethernet que conectam múltiplos hospedeiros. Tá? O que está sendo falado é o seguinte, olha essa imagem aqui à direita. Aqui está claro que nós temos uma subrede. Nós temos aqui 2 computadores mais a interface do roteador. Isso aqui é uma subrede. O mesmo vale aqui para baixo para os demais. Nós temos aqui uma outra subrede, que são computadores ligados a uma interface do roteador. E aqui uma outra subrede. Então, se tem máquinas ligadas ao roteador, é óbvio que é uma subrede. Mas nós também temos aqui ligações entre roteadores, R1 ligado a R2. Isso aqui também é uma subrede. Qualquer interface que tem um endereço IP que está ligado a outro será uma subrede. Então, aqui, ó, uma outra subrede. E os 2 roteadores aqui, mais uma subrede. Então, nessa imagem aqui, nós podemos ver 6 subredes. As que estão com os computadores e mais aqueles roteadores. Quem são essas subredes? 223.1.1.0. São todas as máquinas que começam com 223.1.1. No caso, essa subrede aqui. Nós temos ainda também a subrede 223.1.2. Essa subrede aqui. 223.1.3.0. Essa subrede aqui. Todos os endereços começam com 223.1.3. E temos também as subredes dos roteadores. 223.1.7.0. 223.1.7.0. É aquela que está lá do outro lado. Temos também a 223.1.8.0. Está aqui embaixo. E, por fim, a 223.1.9.0. Essa outra subrede aqui. Todas elas com identificação em máscara. Como todas elas aqui estão representadas com /24, significa que os 3 bytes mais à esquerda, os 24 bits, identificam a subrede. Tá? Alguém ficou com alguma dúvida aí? Quer fazer alguma pergunta? Bom, então vamos continuando aí. Qualquer coisa, abre o microfone, fala, digita no chat. Bom, essa estratégia de atribuição de endereço ela é conhecida como roteamento interdomínio sem classes, CIDR, Classless Interdomain Routing. Tá? O CIDR não foi a primeira estratégia de endereçamento que teve. Tá? Tanto que aqui ela fala interdomínio sem classes, porque o primeiro esquema de endereçamento da internet foi um endereçamento chamado endereçamento com classes, onde a gente, dado um determinado endereço, a gente sabia exatamente quem era o subrede, quais eram os endereços de rede, endereço de difusão. Com o escasseamento do endereço IP, com a falta de endereço IP, foi necessário tomar alguma providência para poder se utilizar melhor os endereços IPs. Então, utilizou-se essa notação de CIDR. Basicamente, o CIDR diz que o endereço assume esse formato que a gente já viu, a.b.c.d/x, onde o x indica a quantidade de bits da primeira parte do endereço, ou seja, indica
aquela parte do endereço que mostra quem é a rede. Né? Então, esses X bits da primeira parte identificam o endereço da subrede, eles são conhecidos como prefixo de rede. Né? Os outros 32 menos X bits restantes identificam as interfaces dentro da subrede. Todas as interfaces de uma subrede têm o mesmo prefixo de rede. Aqui, antes da adoção do CDR, como a internet funcionava antigamente? Né? Os endereços IPs eram divididos, né? E as subredes eram limitadas a 8, 16 ou 24 bits. Então, o endereço na forma x.y.z.w, né? A subrede ou era identificada pelo primeiro, ou era identificada pelos 2 primeiros, ou era identificada pelos 3 primeiros. Não podia ter identificação intermediária. Tá? Esse esquema de endereçamento é conhecido como endereçamento com classes. Né? Então, uma subrede com prefixo de 8 bits é uma rede classe A. Uma rede classe A é aquela que só o primeiro byte identifica a rede. O restante é para identificar a interface. Depois, vinha as redes classe B, com 16 bits, onde os 2 primeiros bytes identificam a rede, os 2 últimos identificam a interface dentro da rede, até a classe C, que é a menor rede, onde nós temos 24 bits para o endereço da rede. Então, os 3 primeiros bytes identificam a rede e o último byte identifica a interface dentro da rede. Tá? Nós vamos ver na próxima slide que a gente só pode utilizar, de toda a subrede, nós temos que tirar 2 endereços. Tá? Então, a rede classe C, por exemplo, se ela tem 8 bits, ela tem 24 bits para identificar a rede, ela tem 8 bits para identificar as interfaces. Então, ela pode armazenar até 2 elevado a 8 menos 2, 254 interfaces. Então, a rede classe C era para redes pequenas, com redes até 254 máquinas. Se a rede fosse um pouco maior, né, por exemplo, uma rede com 500 máquinas, com 1.000 máquinas, com 2.000 máquinas, uma rede classe C não era suficiente. Então, a organização utilizaria uma rede classe B. A rede classe B, os 2 primeiros bytes identificam a subrede. Então, os 2 últimos bytes, né, os 16 últimos bits, vão identificar a interface dentro da rede. Tá? Bom, então uma rede classe B, como tem 16 bits, pode armazenar até quantas máquinas? 2 elevado a 16 menos 2, pode ter até 65.534 interfaces. O problema da rede classe B é que 65.000 máquinas é muita coisa. É muito difícil uma organização que tenha tanta máquina assim numa subrede. Então, a rede classe B foi basicamente a vilã da distribuição de endereço IP. Tá? Elas eram distribuídas para algumas organizações, essas organizações não chegavam nem perto das 65.000 máquinas, e com isso se perdia muito endereço. Pior ainda era a rede classe A, onde uma única subrede podia acomodar até 16 milhões de interfaces, né? Ou melhor, mais de 16 milhões de interfaces. Mas as redes classe A eram poucas, mas mesmo assim provocavam um grande desperdício. E quais são esses 2 endereços que a gente não consegue utilizar? Bom, existem, né, na subrede os endereços que nós designamos para as interfaces. Mas tem 2 endereços especiais que a subrede possui que não podem ser distribuídos. Um deles é o endereço da subrede. Né? O endereço da subrede possui todos os bits destinados ao endereço da interface com valor 0. Então, terminou com tudo 0, é o endereço da rede. Esse é o endereço que é utilizado para fazer roteamento, não pode ser associado a máquina nenhuma. E tem um outro endereço que é chamado endereço de difusão. Redes de computadores fazem muita difusão. Né? A difusão é quando nós enviamos a mesma mensagem para todas as máquinas da subrede. O endereço que foi escolhido para ser o endereço de difusão foi, então, o endereço onde todos os bits do campo da identificação da interface possuem valor 1, tá? Que é, no caso, o último endereço da subrede. Então, o primeiro endereço da subrede o primeiro endereço, né, é o endereço da subrede e o último endereço é o endereço de difusão. Né? Temos ainda o endereço especial.
que é o endereço 255, 255, 255, 255. É o endereço onde todos os bits do endereço valem 1. Ele é utilizado para que o hospedeiro faça uma difusão em sua subrede. Tá? Então, se uma determinada máquina quer mandar uma mensagem para todas as outras máquinas da subrede dela, ela pode mandar para o endereço de difusão da subrede ou para esse endereço aqui. Né? Mas por que criar um endereço como esse aqui, né? Se a máquina sabe através do endereço dela com o endereço de difusão? Né? Existe um protocolo conhecido como DHCP, né? Por exemplo, é um dos protocolos que faz uso disso, onde a máquina, quando ela é ligada, ela procura por um servidor na subrede dela. E para ela procurar por um servidor, ela precisa mandar a mensagem para todos, né? Falando, eu quero um servidor DHCP. Só que essa máquina ainda não tem um endereço IP, ela não sabe nada da rede. Então, a única forma dela mandar a mensagem para todos é assim. Né? Então, uma máquina que não conheça o seu próprio endereço, pode falar com todas as outras, mandando mensagem para esse endereço. Aqui só uma tabelinha para vocês, né? O prefixo CDR 32, por exemplo, significa que os 32 bits são identificados como da rede. Tá? Então, seria a máscara 255, 255, 2550. Né? O 24, por exemplo, que foi que a gente viu lá no exemplo, né? O CDR/24 representa o quê? O /24 quer dizer que os 3 primeiros bytes identificam a subrede. Então, é a máscara onde o primeiro, o segundo e o terceiro byte tem todos os valores 1. O último valor, todo valor 0. Né? Então, esse aqui é usado para identificar a subrede. Esse aqui é usado para identificar uma interface dentro da subrede. Bom, para obter um bloco de endereço IP para utilizar dentro de uma subrede de uma organização, o que o administrador da subrede faz? Sempre que nós estamos ligados à internet, nós estamos ligados por intermédio de alguma organização. Né? Normalmente ela recebe a designação ISP, Internet Service Provider, né? Provedor de serviço de internet. O que o ISP faz? Fornece os endereços a partir de um bloco maior de endereços que já estão locados ao ISP. Né? Então, basicamente, um provedor de acesso à internet tem um grande bloco de endereços. Você, quando se liga a ele, né, o que acontece? Você está ligado a ele, um pedaço desse bloco de endereço é passado para a sua organização. Tá? Sob a responsabilidade do ISP. Tá? Para facilitar o esquema de endereçamento, você não pode receber qualquer endereço. O endereço da internet ele é hierarquizado. Então, o ISP ele vai te dar um da faixa dele. Essa hierarquia basicamente é o seguinte, né? Nós temos os continentes, cada continente recebe uma faixa contínua, cada país desse continente recebe um pedaço dessa faixa contínua também de forma contínua, que distribui para os seus estados, que vão distribuir para as organizações. Então, vai ficando tudo numa distribuição bem hierarquizada. Né? O ISP, para isso, então, divide o bloco de endereço em bloco de endereço contínuos e dá cada um deles uma organização. Então, vamos supor, esse ISP aqui tem essa faixa grande, o que ele pode fazer? Ele sai quebrando em blocos menores e sai dando cada bloco para uma organização que se liga a ele. Né? É assim que é feito. E você, como organização, se você recebe um desse bloco, o que você pode fazer? Se você tem, por exemplo, áreas dentro de sua organização, áreas menores, você pode pegar o bloco que você recebeu do ISP e também dividir em partes menores. E entregar cada bloco desse a uma parte da sua organização. Né? E assim por diante. Né? Qualquer um pode sair dividindo a sua rede em sub-redes. Vamos ver aqui um exemplo numérico. Né? Vamos supor que o ISP recebe a seguinte subrede: 200.23.16.0/20. Né? O que quer dizer isso? Nós temos 8, né? Ponto mais 8, então 16, 17, 18, 19, 20. 4 bits desse terceiro byte são reservados para o campo de endereço, o que significa que sobraram
4 bits aqui com valor 0. Tá? E o último octeto aqui é mais 8, né? Então, essa é a nossa máscara. Então, essa máscara está indicando o quê? Que os 20 primeiros bits identificam a rede. E, se são 32 bits, quantos bits sobram aqui? Sobram aqui 12 bits para identificar a interface dentro da rede. Né? Então, a máscara informa não só a porção que identifica a rede, mas quantos bytes, ou melhor, quantos bits vão identificar a interface. Então, nós temos aqui 20 bits para identificação da subrede, 12 bits para identificação das interfaces. Quantos endereços, então, estão disponíveis? 2 elevado a 12, né? Já que temos 12 bits para identificar os endereços, né? Nós podemos ter 4.096 endereços de interface. Né? Lembrando que o primeiro e o último, o primeiro é da subrede, o último é da difusão. Então, no final, isso aí permite 4.094 interfaces. Né? Mas nós não queremos utilizar essa subrede inteira. Né? Nós vamos querer mais adiante dividir isso. Né? Mas o que nós temos nessa interface aqui? Nós temos aqui que, como 12 bits estão reservados para endereçamento, a gente pode fazer uma outra continha para facilitar a nossa vida aqui, que é o seguinte. Desses 12 bits aqui, né, 8 estão no último octeto, 4 estão no penúltimo octeto, no penúltimo byte. Tá? 2 elevado a 4 tá, é igual a quanto? 16. Né? Então, isso aqui quer dizer o seguinte. Essa subrede aqui, né, nesse campo aqui, que é o campo quebrado dela, tá, nós temos 16 endereços que pertencem à subrede. Né? Se começa no 16, né, levando em conta que o 16 é o primeiro, quem seria o último? Né? 16 mais 16 seria 32. Então, do 16 ao 31. Né? Então, como nós temos 4 bits lá naquele octeto identificando a interface, nós podemos dizer que a nossa subrede vai de 200.23.16 até 200.23.31. Né? Isso aqui é uma faixa de 16 subredes, 256 interfaces. Tá? Alguém que for com dúvida disso aqui? Então, vamos lá. Né? Qual é o endereço de rede? O endereço de rede, nós sabemos, o endereço de rede é sempre o primeiro endereço. Né? Qual é o primeiro endereço? 223.16.0. Então, o endereço que identifica essa subrede como um todo é 223.16.0. E qual é o endereço de difusão? O endereço de difusão é sempre o último endereço da rede. Então, o de difusão é 200.23.31.255. Né? E as interfaces podem utilizar qualquer endereço, tirando o primeiro e o último. Então, quais endereços ficam para as interfaces? 200.23.16.1 até 200.23.31.254. Agora vamos supor o seguinte, esse provedor ele quer dividir essa rede em 8 subredes, para dar uma para cada cliente dele. Né? Então, vamos voltar aqui à nossa situação. Né? O endereço ele está no seguinte formato, a máscara dele. Tem que pôr o mouse mesmo, a canetinha não está boa não. Vou desenhar aqui a máscara que ele tem em bits. Tá? Errei. Quatro bits com valor 1, 4 bits com valor 0. O restante tudo 0.
Então, isso aqui é a máscara CIDR que nós temos, que ela é com /20. 20 bits para identificar a rede. Bom, ele quer 8 sub-redes. Né? Se ele quer identificar 8 sub-redes, quantos bits ele precisa separar para identificar essas 8 sub-redes? Né? Ele vai precisar separar 3 bits. Né? Já que 2 elevado a 3 igual a 8, ele precisa separar 3 bits para endereçamento de sub-rede. Bom, um provedor ele não pode pegar bit do campo de endereço e transformar em 0, mas ele pode pegar bit 0 e transformar em 1. Então, o que o provedor vai fazer aqui? Ele vai pegar e separar 3 bits do endereço, que eram 0, e ele vai passar esses 3 bits para o valor 1. Né? Qual vai ser a nova máscara aqui, então? Né? Nessa nova situação, nós ficamos com 23 bits para identificar a rede e sobraram 9 bits para identificar a interface dentro da rede. Né? Então, nós tínhamos 20 bits, ficamos com 23. Bom, primeira coisa que a gente pode saber, se eu tenho 9 bits para identificar as interfaces, quantos endereços cada subrede vai ter? Com 9 bits, cada subrede vai ter 512 endereços. Né? E qual máscara o ISP vai utilizar para identificar a subrede? Né? 23 bits, ele vai utilizar prefixo /23. Qual era a subrede que nós tínhamos anteriormente? A subrede que nós tínhamos anteriormente era 200.23.16.0. Né? Bom, ela continua sendo a primeira rede, 200.23.16.0. Se foi quebrado em subredes, cada uma com 512 endereços, né? Qual é a primeira subrede? Vai de quanto a quanto? Ela vai de 200.23.16.0 até 200.23.17.0. Cada uma dessas aqui, né, nós vimos que o último campo aqui representa até 256 bits, 256 interfaces, né? Então, cada uma dessa aqui pode conter até 256, as duas juntas armazenam os 512 bytes, os 512 interfaces. Né? Então, a primeira subrede, 200.23.16.0 e 200.23.17.0. Né? Então, se uma subrede pega dois números aqui, né, a segunda subrede vai começar onde? Né? No endereço 18. A terceira subrede vai começar aqui onde? No 20. A quarta subrede vai começar onde? No 22. Né? E por aí vai. Né? Ok, gente, ou não? Formalizando, tá? Vamos fazer umas contas aqui em binário para a gente poder entender direitinho aqui. Quanto vale 16 em base 2? 16, se a gente divide por 2, 8, sobra 0. Divide por 2, 4, sobra 0. Divide por 2, 2, sobra 0. Divide por 2, 1, sobra 0. Então, quanto é 16 em base 2? Né? Pegando aqui para cá, o número 16 é o número 1, 0, 0, 0, 0. Né? Então, se você pegar o campo que identifica a subrede, né, nosso endereço, 200.23.16.0. Quanto vale esse campo aqui? Em bits, já que são 8 bits, tá?
é o nosso campo. Alguma dúvida aí? Beleza, o Daniel já tinha posto até ali, que seria 1000, né? Bom, o que nós fizemos aqui? Nós fizemos aqui que os três... Aliás, faltou um 0 aqui, desculpa. Os três próximos bits seriam os endereços da subrede. Né? Então, quais vão ser os endereços da subrede? Vão ser os endereços que têm o início comum, mais uma variação dentro dessa faixa que foi separada. Então, quais serão as subredes? 0, 0, 0, 1, mais as variações ali dentro. 0, 0, 1, 0. Né? Quem seria a segunda subrede? 0, 0, 0, 1, mais aquela variação ali dentro. 0, 1, 0, 0. E por aí vai. A outra subrede. 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Né? Sempre fazendo variações dentro daqueles bits que foram separados para subrede. Quem são os valores em decimais? Né? O primeiro que a gente já tinha o 16. Esse aqui é quem? Esse aqui é o 18. Esse aqui é o 20. Esse aqui é o 22. Tá? Então, os endereços da subrede, conforme a gente pode ver, né, são endereços que vão ser compostos pelo endereço da primeira subrede, no caso 00010000, com a variação dos bits lá no campo dos 3 bits que nós separamos. No caso, são os 3 bits aqui. Vamos lá, gente. Dúvida aí? Bom, hoje em dia, até para facilitar essas contas, né? Estou mostrando aqui para vocês saberem como é que faz as contas, mas se botar na internet calculadora IP, já tem toda uma calculadora facilitada para fazer essas contas. Essas aqui, no caso, então, são as faixas, são as subredes que foram criadas. Né? A primeira subrede, 223.16.0/23, a segunda subrede, 223.18.0/23, e por aí vai. Para cada uma delas, quais são as faixas de endereço da subrede? Então, a primeira, 200.23.16.0 até 223.17.255. Tem para as outras. O endereço da subrede é o primeiro endereço. O endereço da difusão é o último endereço. E o endereço disponíveis para interface, qualquer um, entre o de rede e o de difusão. Tá? Qual o endereço que deve ser colocado na interface do roteador? Né? Não existe um endereço específico para se colocar na interface do roteador. Né? As organizações costumam padronizar para facilitar, colocar o primeiro ou o último. Né? Eu vejo na maioria das organizações a opção por colocar o último endereço como sendo o endereço do roteador, embora alguns optem pela primeira. Né? E tem organização que coloca qualquer endereço na interface do roteador. Né? Isso não impacta em nada do funcionamento. Tá legal aí? Bom, se a gente fecha o assunto endereço IP versão 4, tá? A gente está, vocês já devem saber, né? A gente está em fase de substituição. O endereçamento IPv4 ele está escasso, na verdade ele já acabou, tá? Já acabou há bastante tempo. Existe uma técnica conhecida como NAT, que é uma técnica para poder ter um maior aproveitamento de endereço, né? Mas o que a gente precisa fazer é trocar esse protocolo, né? E esse protocolo está sendo substituído pelo endereço pelo protocolo IP versão 6. Tá? Vamos dar uma conversada rapidinho então sobre o IP versão 6. Né? Então, né, alguém já pode até perguntar, né? Nós temos o IPv4, estamos indo para IPv6. Né? E o IP versão 5, né? O que aconteceu com ele? Para onde ele foi parar, né? Por que esse IP não é IP versão 5? Né? Na verdade, já existiu uma proposta de avanço do IPv4, foi implementado o protocolo, esse seria o IPv5, está há muitos anos isso. Só que não foi um bom protocolo, chegaram à conclusão que não valia a pena fazer a troca do IP versão 4 por aquele IP que foi criado para ser o IP versão 5. Né? Então, quando surgiu a necessidade de criar um novo protocolo, né, para evitar problemas aí de nomenclatura, ele recebeu o batismo de IP versão 6.
Então, o que aconteceu? No início da década de 90, né, o IETF, né, que é a Internet Engineering Task Force, né, iniciou o esforço para desenvolver o sucessor do protocolo IP versão 4. A maior motivação, tá, para esse desenvolvimento foi o espaço de endereço de IP de 32 bits que estava começando a escassear. Né, poucos endereços. Né? Então, grupos de estudos fizeram estudos com projeções e a estimativa é que o endereço IPv4 acabaria entre 2008 e 2018. Né? Na verdade, o órgão que é conhecido como IANA, que é a Internet Assignment Numbers Authority, né, distribuiu em 2011 o último bloco de endereço IPv4. Desde 2011 que não temos mais endereço para distribuir. Né? Na verdade, ainda existem alguns endereços vagos, mas já está na mão de organizações, na mão de SPs. Tá? O órgão gestor da internet não tem como distribuir mais nada. Então, para atender essa necessidade, foi desenvolvido um novo protocolo IP, que é o IP versão 6. O grande problema, era o espaço de endereço. Realmente, o endereço estava acabando. Né? Mas aí o pessoal do IP versão, que estava desenvolvendo IP versão 6, aproveitou para fazer melhorias, outras melhorias em cima do IP versão 4. Né? A tecnologia de rede mudou bastante, tá? As redes se tornaram mais confiáveis, é cada vez mais difícil ter erro de transmissão. Por outro lado, as linhas de transmissão estão cada vez mais velozes, exigindo mais dos roteadores. Então, foi feita uma série de mudanças em cima do IP versão 4. Tá? Na verdade, o IP versão 6, né, do ponto de vista de muita gente, é uma simplificação do IP versão 4, tá? Para facilitar o trabalho do roteador. Então, esse aqui é o formato do datagrama IP versão 6. Né? Se alguém for lembrar lá do formato datagrama IP versão 4, né, deve lembrar que tinha muito mais informação de cabeçalho. Né? Ou seja, o IP versão 4 fazia muito mais coisa que o IP versão 6 faz. Tá? Mas, vamos lá. Quais são os campos de cabeçalho do IP versão 6? Né? O primeiro campo carrega a versão dele. Né? Então, o IP são 4 bits. O IP versão 4 tinha nesse campo a sequência de bits 0, 1, 0, 0, né, para indicar o número 4. Né? Aqui no IP versão 6, a sequência será o quê? 0, 1, 1, 0. Né? Então, indicando que pelos 4 primeiros bits, a gente já vai saber qual é a versão do IP. Aí aqui eu não coloquei nos slides o significado de cada um desses campos. Tá? Para vocês consultarem, vocês têm acesso ao livro do Kurosa, do Tannenbaum, tá? Todos eles explicam muito bem isso. Mas o que é cada um deles? O segundo campo aqui, chamado classe de tráfego, permite que no IP versão 6 sejam definidas diferentes classes de tráfego. Essas diferentes classes de tráfego servem para priorizar pacotes, para que o roteador possa dar tratamento diferenciados a pacotes com diferentes classes de tráfego. Tá? E tem um outro campo aqui que ainda não está bem definido na documentação, que chama de rótulo de fluxo. Tá? Esse rótulo de fluxo, a ideia é o seguinte: quando existir um determinado fluxo de informações entre dois equipamentos, tá? Eles podem ser identificados por esse rótulo e que carregam informações especiais sobre ele, inclusive os roteadores podem tomar decisões especiais sobre esses fluxos. Tá? Mais para frente a gente vai dar uma discutida nisso aqui. Né? Comprimento da carga útil, né? Então um campo aqui de 16 bits para dizer quanto o pacote IP está levando. Né? Se é um campo de 16 bits, qual a carga útil do IP? Máxima. 2 elevado a 16. Né? 2 elevado a 16 igual a 64 KB. Né? É quanto o IP versão 6 pode carregar. Que é a mesma coisa do IP versão 4. Né? Tem um campo chamado próximo cabeçalho. Né? Próximo cabeçalho é para dizer para quem os dados serão entregues. Né? Então, aqui ele pode estar carregando dado ICMP, então aqui vai ter um valor que identifica o protocolo ICMP, ele pode estar carregando dado TCP, ele pode estar carregando dado UDP. Né? Então, quando uma informação chegar na camada de rede,
da máquina destino, né? Ou seja, quando ele chegar no IP versão 6 na máquina destino, o IP versão 6 ele tem alguns protocolos que utilizam ele, né? O TCP, o UDP, o CMP. Esse campo próximo cabeçalho é para dizer para quem deve ser entregue, para o TCP, para o UDP, para o CMP, para quem mais. Tem um campo limite de saltos, que é o mesmo campo TTL do IP versão 4. Né? Isso aqui ele sai com um determinado valor, por exemplo, 200. A cada roteador que passa, o valor é decrementado. Se chegar a 0, significa que o pacote está perdido na rede, não vai chegar nunca no destino. Ou estima-se que ele nunca chega ao destino. Né? Então, o limite de saltos é para pôr um limite na vida do pacote. A cada roteador que passa decrementado, chegou a 0, o roteador joga fora. Professor? Oi, fala aí. Quem determina esse limite? É a própria aplicação. Né? A aplicação ela pode determinar quando ela manda. Né? Se ela não falar nada, se ela mandar... se ela não escolher, o próprio protocolo IP escolhe. Normalmente sai com valor máximo, 256. Ok? Beleza. Você conhece uma aplicação chamada Traceroute? Eu não. Traceroute, para Linux tem MTR, para Windows tem o WinMTR. É uma aplicação que ela descobre quais são os roteadores que estão no meio do caminho. Né? Então, por exemplo, você tem a sua máquina está ligada no roteador. E vamos supor... Isso é para dar um exemplo de como uma aplicação pode escolher. Né? Está ligada a ter um roteador no final. Tá? Como é que funciona o Traceroute? O Traceroute é uma aplicação que ele manda um pacote até o destino. Mas ele manda, na primeira pacote que ele manda com limite de saltos igual a 1. O que vai acontecer? Quando chegar no primeiro roteador, o roteador vai decrementar e o valor vai ficar 0. Então o roteador vai avisar para a origem, ó, esgotou o limite de saltos. Mas o roteador, quando manda a informação, ele sabe qual foi o roteador que mandou. Então ele identifica, esse cara é o roteador A. Aí ele manda um outro pacote, dessa vez ele manda com limite de saltos igual a 2. Ele passa pelo primeiro, quando chegar no segundo, o que acontece? Chega a 0. Quando chega a 0, esse outro roteador, que é o roteador B, manda de volta a mensagem para ele, ó, chegou a 0. Isso vai acontecer com todos os roteadores no meio do caminho. A cada vez que ele manda um pacote, ele manda agora com 3, agora com 4, agora com 5, né? Até que chegue no destino. Com isso, ele consegue levantar o endereço de todos os roteadores que estão no meio do caminho. Né? Normalmente, uma aplicação não faz isso. Né? Eu estou dando o exemplo do Traceroute aqui só para vocês poderem entender como funciona isso. Tá? O normal qual é o objetivo de uma aplicação dessa? Isso é muito usado por administradores. Tá? Você tem, por exemplo, você tem uma rede, essa sua rede ela possui caminhos alternativos. Né? Por exemplo, aqui assim, ó. Aí, vários caminhos possíveis. E você tem um caminho que é o caminho padrão. E, de repente, a rede começa a não ficar legal. Tá? E você quer saber como está o roteamento, a maneira mais rápida de você fazer usando o comando traceroute, que você descobre por qual caminho seus pacotes estão passando. Então, você sabe se está... Então, você tem um caminho que é rápido, que passa por um determinado roteador. E não está passando para aquele roteador. Então, alguma coisa está errada. Tá? Então, normalmente é para descobrir a rota que está sendo feita. Entendi, obrigado. Professor. Oi. O Tracert do Shell mesmo, né? Sei. Do Windows. O do Linux também, né? Ele não funciona mais ou menos dessa forma? Não, é exatamente ele, o Traceroute. Vou puxar ele aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Eu conheço por Tracert, não. É que o pessoal da Microsoft abriu. Sempre foi Traceroute, mas como a Microsoft tem que fazer as coisas diferentes, eles abreviaram o route por RT. No caso, ó, tracert www.google.com. Né? Deixa eu botar um "-n" aqui para ficar mais rápido, para ele não tentar traduzir. Opa, acho que aqui é "-d", desculpa. Professor, já aconteceu uma vez, eu não sei se foi loucura da conspiração uma vez, não sei lá o que aconteceu, mas eu estava com suspeita que eu estava mexendo no computador e tava dando problemas de VPN o tempo todo, não estava entendendo, tipo, eu estava tentando acessar algum site
E era um computador assim, todo acabado, sabe? De um cliente. E aí eu fui fazer o tracers para ver onde estava batendo, né? Os roteadores, os diretórios, os endereços estavam batendo. E tava parecendo que estava tendo um backdoor dentro do computador que estava passando os dados lá para os VPN da China, muito louco. Não sei o que estava acontecendo. Mas é engraçado que estava dando deny quando eu tentava acessar alguns sites padrões aqui do Brasil. Muito louco. Não sei o que estava acontecendo. Então, ele ajuda bastante a ver essas coisas, né? Então, aqui, por exemplo, ele está aqui, ó. Ele fez o rastreamento, ele me mostrou todos os roteadores pelo meio do caminho. Com isso, eu sei a rota que está passando, né? Então, o objetivo é a administração mesmo, né? Além desses cabeçalhos, nós temos endereço origem. Repara que nós passamos de 32 bits no endereço IP versão 4 para 128 bits no endereço IP versão 6. Então, a diferença é gigantesca, né? Endereço origem, quem está mandando, endereço destino, para quem está sendo mandado, os dados. Então, algumas mudanças importantes introduzidas no IP versão 6, né? Primeiro, capacidade de endereçamento expandida. Aumenta o tamanho do endereço IP de 32 bits para 128 bits. Com o endereço IP versão 6, a ideia é que não se tenha mais problema com o endereço, né? Existem 7 vezes 10 elevado a 23 endereços IPv6 por metro quadrado da superfície terrestre. Isso aqui considerando tudo, até oceanos, né? Então, você pegar 1 metro quadrado, cabe lá isso tudo aqui, né? Então, é um absurdo. 7 vezes 10 é 23, é 7 seguidos de 23 zeros, é a quantidade de endereços que dá para ter por metro quadrado. A estimativa é que cada grão de areia do planeta Terra pode ter seu próprio endereço IP, tá? Então, não acaba mais, né? Foi introduzido um novo tipo de endereço, chamado endereço para qualquer membro do grupo, tá? O endereço IP versão 4, ele já permite endereçamento unicast, que é endereçamento para... É um endereço comum, duas máquinas trocando informação entre elas, né? Permite endereço broadcast, que é mandar para todo mundo de uma subrede. Permite endereço multicast, que é para mandar para um grupo de máquinas. Agora ele criou também um endereço chamado Ncast, que você tem um grupo de máquinas que você manda somente para uma máquina desse grupo, né? Para alguma aplicação que requeira isso, né? Outra mudança importante, que pode parecer pouca, mas é importante, é cabeçalho aprimorado de 40 bytes, tá? O IP versão 6 ele tem um cabeçalho de tamanho fixo. O IP versão 4, o cabeçalho dele tinha campos opcionais, então ele podia ter tamanho variável. Como tem tamanho fixo, os roteadores eles podem ser construídos de forma que quando um pacote IP entra no roteador, ele já vai direto num determinado campo para poder trabalhar. Então faz um processamento muito mais rápido, né? Permite que os processadores sejam mais rápidos, ou melhor, roteadores, né? Levando em conta a vazão cada vez maior dos enlaces da internet, isso ajuda na velocidade de roteamento, né? Então, processamento mais veloz. Aqui outra mudança, rotulação de fluxo e prioridade, que eu tinha conversado com vocês sobre aquele campo de... Vou botar aqui. Rótulo de fluxo, né? Esse foi algo novo no IP versão 6, né? Então, isso aqui é uma frase tirada lá do livro do Kurose. Rotular pacotes que pertencem a fluxos particulares para os quais o remetente requisita tratamento especial, tal como um serviço de qualidade não padrão ou um serviço em tempo real, né? Então, isso aí, na verdade, é o seguinte, ele não define exatamente o que vai ser aquilo, né? Ele não define exatamente qual vai ser aquela informação, mas basicamente ele fala que naquele campo nós podemos botar um identificador e nós podemos configurar os roteadores no meio do caminho para ter um tratamento diferenciado para aqueles rótulos, né? Então, os projetistas do IP versão 6 prevêem a possível necessidade de conseguir diferenciar serviços, tá? Mas esse serviço, o significado de fluxo, tudo mais, o padrão não determina. Isso aí fica a cargo de quem vai implementar, se quiser fazer uso, tá? O cabeçalho IPv6 também tem um campo de 8 bits para classe de tráfego. Isso é a mesma coisa do IP versão 4. São esses bits aqui, para classe de tráfego. Isso aqui é para que o roteador possa tomar decisões sobre classe de tráfego, né? Exemplo aí de classe de tráfego. Você pode marcar um determinado pacote como sendo classe de dados e um outro pacote como sendo classe de voz, tá?
Numa aplicação de voz, a perda de um pacote é bastante ruim, né? Para uma aplicação de dados, a perda de um pacote não é tão ruim assim. Porque para uma aplicação que está usando dados, um pacote de dados ele pode ser retransmitido sem grande dificuldade. Um pacote de voz, um pacote de vídeo, a retransmissão é ruim, porque causa gargalos na transmissão, né? O vídeo fica picotado, o áudio fica picotado. Então, se essa classe for marcada e um roteador estiver passando por dificuldade e precisar descartar determinados pacotes, ele dá preferência por descartar pacotes, como, por exemplo, pacotes de dados, que podem ser retransmitidos sem dificuldade. Bom, o IP versão 6 também faz uma simplificação do IP versão 4, para que até possa funcionar de forma mais rápida, né? Então, tem alguns campos que aparecem no cabeçalho IPv4 que não aparecem no cabeçalho IPv6. Né? Isso significa o quê? Significa que se não aparece no cabeçalho IP versão 6, é que o IP versão 6 não trabalha com aquilo. Tá? Não vai trabalhar com aquilo. Tá? Por exemplo, no IP versão 4 tem campos para fragmentação dos datagramas. Né? Aquilo que eu conversei logo no início hoje. O pacote ele é muito grande, quando ele passa por um roteador, ele é fragmentado em partes menores. Né? Então, tem um roteador, passa por uma linha de entrada, um pacote, ele é muito grande, o que o IP versão 4 faz? O IP versão 4, o roteador quebra esse pacote em pacotes menores e vai normalmente. Né? O que isso acontece no IP versão 6 se chegar um pacote grande e esse pacote não cabe na rede de destino? Quando bate no roteador, o roteador descarta o pacote e manda de volta uma mensagem dizendo que o pacote é muito grande, que não passa pela rede dele. Tá? É claro que junto dessa informação vai ter uma informação de qual é o tamanho máximo de pacote que aquela subrede aguenta. Assim, cabe à origem, né, o computador lá na origem, cabe a ele já mandar os pacotes com tamanho suficiente para passar pela rede. Né? E como ele sabe isso? Ele primeiro manda um pacote grande. Né? Se passar, beleza, passou, chegou no destino. Se não for possível, ele vai receber as informações e ele começa a diminuir o tamanho dos pacotes, até que ele chegue num tamanho adequado. Né? Por que foi feito isso? Isso simplifica bastante o trabalho do roteador. Né? Vai exigir menos processamento no roteador, então o roteador pode trabalhar com aquilo que interessa, que é fazer efetivamente o roteamento. Né? Eu falei tudo aqui, tá? Então é isso aí. A retirada dessa funcionalidade melhora o desempenho dos roteadores. Outra coisa, a soma de verificação do cabeçalho. O IP versão 4 ele verifica se tem erro, né? Mas ele só verifica o cabeçalho. Né? Então, IP versão 4 tem um pacotão, né? E ele só verificava o erro no cabeçalho. Se tivesse erro no campo de dados, ele não verificava. Né? O pessoal do IP versão 6 chegou à seguinte conclusão. Se já que está passando erro nos dados, pode passar erro nos dados. Já que os protocolos de nível de enlace já fazem uma série de verificações para só entregar para o IP correto, e mesmo que o IP entregue errado, o TCP ele corrige os erros do IP, vamos retirar esse campo aí de verificação do cabeçalho. Tá? Essa retirada não foi simplesmente por retirar, não. Também foi buscando desempenho. Tá? Buscando desempenho por quê? Primeiro que se tem um campo de cabeçalho para verificar se tem erros, os roteadores iam ter que ficar fazendo verificação. E mais do que fazer verificação, né? Um dos campos do cabeçalho IP, lembra dele, o TTL, que é decrementado a cada roteador? Como ele é decrementado a cada roteador, o cabeçalho está mudando a cada roteador. Se o cabeçalho está mudando, não é mais simples questão de comparar quando chega. Quando sai, ele tem que calcular uma nova soma de verificação. Né? Tudo isso requer muito processamento. E nós estamos falando aqui em máquinas que já estão chegando na capacidade de processar ali milhares, milhões de pacotes por segundo. Né? Então, se a gente ganha algum desempenho retirando isso aqui, vale a pena. Então, o pessoal do IP versão 6 chegou à conclusão de que não é necessário. Né? E tanto não é que o IP versão 6 está aí, já está funcionando há anos, e não dá problema. Né? Campo opções, né? O IP versão 4 tem campos opcionais. O IP versão 6 não tem mais campo opcional. Se uma determinada aplicação precisar colocar opções no IP, ela que cria um protocolo para fazer isso próprio.
e essa informação vai no campo próximo do cabeçalho, né? Que é o campo para quem o IP entrega o pacote. Só que o roteador não está interessado nessas opções, então para o roteador vai facilitar a vida que o cabeçalho tem tamanho fixo. Tá? Então são as principais diferenças do IP versão 6 para o IP versão 4. Na verdade, o que o IP versão 6 tem de diferente do IP versão 4? Um campo de endereços muito maior, né? E uma série de simplificações para que os roteadores trabalhem mais rapidamente. Algumas estimativas aí de implementação, né? Isso aqui é um gráfico que vocês podem encontrar na Google, está aqui a referência do site, né? www.google.com, tem o resto aqui, vocês podem copiar e botar, em que ela mede a adoção do IP versão 6. Né? É uma medida nem um pouco científica. Tá? Simplesmente o Google faz o seguinte, todo acesso que é feito ao Google, ele verifica se partiu de uma máquina com endereço IP versão 4 ou partiu de uma máquina com endereço IP versão 6. Né? Então, veio numa crescente aqui desde 2010, onde praticamente não tinha ninguém com IP versão 6, vem subindo, subindo, e hoje, né, 2022, cerca ali de 35% a 37% das máquinas que acessam o Google já tem endereço IP versão 6. Um mapa, né, que é montado pela Internet Society, né, esse mapa aqui eu peguei esse mês, tá? Peguei agora em março de 2022 essa informação, tá? Traz uma estimativa não, né? Traz o quanto cada país já implementou do IP versão 6. Né? Então, nós podemos ver aqui que quanto mais escuro o tom do azul, mais implementado está. Né? Então, países como os Estados Unidos, né? Inglaterra, a Europa como um todo, está bastante avançada. O Brasil até que está bem na fita. Pela cor aqui, eu diria que é entre 70% e 80%. Tá? Temos locais na América do Sul com menos, né? Mas até que o Brasil está bem na adoção do IP versão 6. Né? Vai chegar um momento em que todos vão ter que passar. Oi. A adoção do IPv6 é responsabilidade de que órgão aqui no Brasil? Não, na verdade, não tem um órgão. Tem o IANA que faz a distribuição, né? E o que a gente tem, na verdade, é o seguinte, já acabou a IP versão 4, né? Já acabou. Então, organizações novas, provedores novos que querem ter grande quantidade de clientes vão ter que usar a IP versão 6. Existe um incentivo para se trocar logo, né? Mas as coisas estão bem devagar. Né? Entendi. Mas assim, não existe um órgão responsável. Eu digo o seguinte, né? O primeiro órgão responsável pela Internet Brasil e que ainda hoje é responsável pelo controle de domínios é a FAPESP. Né? Na verdade, é o... Deus, qual é o site? Esqueci agora qual é o site. Mas o órgão responsável é a FAPESP. É a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Mas agora me deu um branco aqui na memória que eu não estou lembrando qual é o site que você faz. Registro.br. Registro.br, tá? O Registro.br é o responsável pelo registro dos endereços IP, não pela distribuição, mas pelo registro. Né? E o Registro.br ele estava, né, pelo menos, sob a responsabilidade da FAPESP. Eu não sei se isso já foi passado para o Ministério da Ciência e Tecnologia, que, no meu modo de ver, onde deveria estar, nível Brasil, né? Não sob controle de um Estado. Ok? Beleza. Bom, endereçamento IP versão 6. Né? Aqui nós temos um endereço, um exemplo de endereço IP versão 6. Essa coisa aqui. Né? Se tinha gente que reclamava de decorar endereço IP versão 4, imagina decorar endereço IP versão 6. Né? Então é criada uma nova notação, né? Para ficar bonito, em vez de se trabalhar com números decimais, se trabalha com números hexadecimais. Né? Ele é separado, então, por 8 blocos de 16 bits cada um. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 blocos, cada um deles com 4 números hexadecimais. Né? Então, cada grupo de 16 bits, 4 símbolos hexadecimais, cada um deles podendo variar de 0000 até FFFF. Tá? Para que não seja necessário ficar escrevendo, né, com essa extensão toda, até porque
a gente já viu que tem muito endereço e a faixa inicial aqui praticamente não vai ser utilizada, é possível duas otimizações, né? Primeiro, os zeros à esquerda dentro de um grupo podem ser omitidos. Então, 0, 1, 2, 3 pode ser escrito como 1, 2, 3. Né? Aqui, por exemplo, 0, 0, 0, 3 pode ser escrito simplesmente como 3. Tá? E é separado por 2 pontos, vai ser separado por ponto, como é o IP versão 4. Né? E um ou mais grupos consecutivos de 16 bits zeros podem ser substituídos por um par de sinais de 2 pontos. Uma única vez, tá? Porque se for mais de uma vez, não sabe quantos são. Ou seja, aqui, por exemplo, nós temos 3 grupos com tudo zero. A gente simplesmente tira fora. Fica 2 pontos, 2 pontos. Né? Então, com essas otimizações aí, né, esses monte de zero aqui sumiu no meio desses 2 pontos, 2 pontos. Né? Esse 0, 0, 0, 3 virou 3. 0, 0, FA vira FA. Mas é só o começo. Então, B1, 0, 0. Continua 0, 0 no final. É só a esquerda que pode ser tirado. Né? Então, o endereço que é enorme facilitou um pouquinho, né? Mas também não ficou muito fácil de ser trabalhado por seres humanos, não. Outra forma que pode se embutir endereço IP versão 4 dentro do endereço IP versão 6, se for necessário. Né? Para isso, inicia com 2 pontos, 2 pontos, aí o endereço IP versão 2.4 normal. Né? Normalmente, um provedor de serviço de internet recebe um bloco /32 para subdividir e entregar seus clientes. Ou seja, cada provedor de acesso à internet que está trabalhando com IP versão 6 recebe simplesmente uma faixa de endereços que é equivalente a todo o endereçamento da internet IP versão 4. Então, a internet IP versão 4 ela cabe inteira dentro de um único provedor. Né? Então, a gente resolve com muita facilidade aí o problema de endereçamento. Né? Na minha casa aqui, eu tenho... A minha internet é da Claro, tá? Vocês podem ver aqui, ó, o Trace Route, estão conseguindo ver o endereço que está sendo utilizado? Aqui em casa, por exemplo, né, é usado o endereçamento IP versão 6, que é o que a maioria dos provedores do Brasil já estão fazendo. Né? Já estão trabalhando com o endereço IP versão 6. Ok? E hoje em dia, né, os roteadores estão tendo um belo trabalho, porque existem máquinas com endereço IP versão 4, existem máquinas com endereço IP versão 6 e elas têm que se falar. Então tem que ter traduções ao longo do caminho. Mas vai chegar no momento aí, não sei dizer quando, até porque a primeira, a segunda e a terceira data limite já passaram e não conseguiram. Tá? Onde vão acabar e vão matar com IP versão 4. Aí vai ter só IP versão 6. Tá legal? Bom, vou lembrar aí a vocês o seguinte. Essa parte inicial faz parte da nossa disciplina. Rever essa parte de endereçamento IP, tá? Rever essa parte do IP, rever o TCP, rever o DP, mas eu só vou rever aquilo que é necessário para o nosso conteúdo, que é como configurar roteadores, que é como elaborar projetos de rede, né? Coisas mais a fundo, como, por exemplo, o funcionamento dos protocolos de apoio do IP, que são o ARP, o RARP, o ICMP, a gente não vai ver isso. Tá? A princípio, vocês já viram em redes de computadores. Tá? Está fazendo só aquela revisão do que é necessário. Então, com isso aqui, a gente fechou a parte que a gente precisa para protocolo IP. Tá? Uma pergunta aí sobre IP? Bom, então vamos entrar agora na parte de protocolo de transporte. E eu vou falar, na verdade, pouco de transporte, a gente vai entrar direto no TCP e no DP. Tá? Mas alguma coisa, para embasar bem, a gente vai ver aqui. Né? Então, introdução aí. Camada de transporte. A gente diz que a camada de transporte fornece uma comunicação lógica e não física entre processos de aplicação. Né? O que quer dizer com comunicação lógica? Aqui no desenho, eu estou tendo a comunicação desse notebook, né,
com esse servidor. Né? A gente sabe que para chegar lá tem que passar, o que ele tem que fazer? O notebook tem que falar com o AP, que vai passar por um roteador, vai passar pelo modem, por uma linha analógica, outro modem, passa por roteadores, vai descendo até chegar no servidor. Tem todo um caminho que tem que ser feito. Mas quem faz isso é o IP. Né? Isso aqui é problema da camada de rede. Para a camada de transporte, a camada de transporte do notebook fala diretamente com a camada de transporte do destino. Né? Então, do ponto de vista da aplicação, tudo se passa como os hospedeiros que executam os processos estivessem conectados diretamente. Para a camada de transporte, é direto. É um transporte lógico fim a fim. E é basicamente isso aqui. Né? O computador de João está falando do computador de Maria. Né? A nível de transporte, é direto. A camada de transporte da máquina de João fala com a camada de transporte da máquina de Maria. Mas é claro que para a coisa funcionar, a camada de rede faz o trabalho intermediário. Então, um protocolo de camada de transporte fornece uma comunicação lógica entre processos que executam em hospedeiros diferentes. Né? Então, o objetivo da camada de transporte é pegar um processo que está executando na aplicação de uma máquina e fazer ele falar diretamente com o processo da máquina do outro lado. Né? Já o protocolo da camada de rede permite a comunicação lógica entre hospedeiros. Então, isso aqui, espero que fique bem claro para vocês. A camada de transporte, máquina origem falando diretamente com máquina destino. Camada de rede, as máquinas ao longo do caminho falando umas com as outras. Uma rede de computadores pode disponibilizar vários protocolos de transporte. Na internet, nós temos o TCP e o UDP, 2 protocolos de transporte. Normalmente, a gente fala o seguinte, né, que o TCP ele é confiável e o UDP não é confiável. Tá? Mas tem uma outra grande diferença entre eles. Né? O TCP ele entrega um fluxo de bytes confiável. Né? Fluxo de bytes. O que o TCP faz? Ele recebe byte a byte da origem e ele entrega byte a byte no destino. Ele não entrega mensagens, ele entrega bytes. Tá? Mais para frente vai ficar até mais claro. Mas é importante ter isso em mente. Se você pretende usar o TCP para pegar uma mensagem e fazer essa mensagem chegar inteira no destino, não confie nele para isso. Ele vai fazer chegar inteiro. Mas a sua aplicação tem que tomar cuidado de onde começa e onde termina a mensagem. O TCP ele não preserva esses limites. Já o UDP ele não oferece garantia de entrega. Porém, o UDP ele entrega mensagem inteira. Se você entrega uma mensagem para o UDP vai entregar exatamente essa mensagem, sem nenhum tipo de manipulação. Né? Os dados trocados na camada de transporte são denominados segmentos. Isso é apenas nome. Tá? Quando a gente está na camada de enlace, lá na camada de enlace, cabo de rede e tudo mais, a gente diz que a informação que passa é o frame, ou quadro. Tá? Quando a gente está na camada de rede, a gente diz que é pacote. Quando a gente está na camada de transporte, a gente diz que é segmento. No final é tudo a mesma coisa. Né? O segmento está dentro do pacote que está dentro do quadro. Né? Mas cada camada tem seu nome. Só uma formalização. Visão geral da camada de transporte agora na internet, então. Né? Responsabilidade fundamental do TCP e UDP. Ampliar o serviço de entrega entre 2 sistemas finais para um serviço de entrega de 2 processos que executam nos sistemas finais. Né? Então, enquanto o IP está interessado em levar a informação de uma máquina para outra, o TCP está interessado em quem? Em pegar o processo de uma aplicação, os dados de uma aplicação, né, que é um processo, no caso aqui, o dado do processo P3, e entregar para o processo P1. Pegar o dado do P4 e entregar para o P2. Então, o TCP, a gente está falando de aplicações. Tá? Na internet, a camada de transporte ela é logo abaixo da camada de aplicação. Então, a camada de transporte é que fornece o serviço para a camada de aplicação. Essa ampliação é chamada multiplexação de multiplexação. Né? Por que isso? A camada de rede, né,
essa máquina aqui, por exemplo, que está com essa informação, na camada de rede, ela possui um endereço, o endereço IP. Tá? Agora, mais de uma aplicação está usando o mesmo endereço IP. Isso que a gente chama de multiplexação. É permitir que um único SAP, que a gente chama, né, ponto de acesso ao serviço, seja compartilhado por mais de um serviço. Tá? Além disso, ambos fornecem verificação de integridade dos dados recebidos. Tá? Um protocolo de transporte tem que verificar os dados recebidos. Né? Aí vai falar assim, pô, mas você falou que ele não é confiável, que o DP não é confiável. O não confiável do DP é no seguinte nível. O DP ele não garante a entrega, mas ele faz a verificação daquilo que ele entrega. Tá? Ele verifica se tem erros. Se tiver erro, ele joga fora. Tá? Então, não é que o DP entregue errado. O DP ele pode não entregar, mas aquilo que ele entrega está correto. Professor, a diferença seria basicamente de o TCP, se ele não entregar por algum motivo, ele retransmite, o UDP não? Exatamente. E o DP ele nem te avisa que não entregou. Você fica sem saber. Tá? Entendi. Então, o trabalho de reunir lá na origem parte dos dados provenientes de diferentes aplicações, encapsular cada parte de dados com informação de cabeçalho, criar segmento e tudo mais, é denominada multiplexação. Né? Que é isso aqui. Né? Qual é a multiplexação? Você tem na aplicação aqui, você tem no meu computador, estou rodando o Teams, então é uma aplicação, estou rodando um navegador web, posso estar rodando aqui, está fazendo um download por FTP, estou usando várias coisas. Né? Então, eu tenho várias aplicações. O que é camada de aplicação? Eu tenho um protocolo de transporte aqui. Esse protocolo de transporte ele está recebendo dados de diferentes aplicações e ele está ligado a um protocolo da camada de rede. Repara que eu tenho 3 fluxos chegando da camada de cima. Mas tudo isso passa por um único fluxo, que é o fluxo que está ligado na camada de rede. Já que a camada de rede me oferece um ponto de acesso ao serviço. Isso de pegar a informação de 3 processos diferentes e passar tudo pelo mesmo canal é o que a gente chama de multiplexação. Né? A multiplexação está acontecendo, então, aqui no sentido de cima para baixo. Agora, da mesma forma, né? Quando chegam informações de outra máquina, essa informação, quando chega na camada de transporte, ora vai para essa aqui, ora vai para outra, ora vai para a terceira. Né? Então, esse fluxo aqui que está em verde, que vem, sobe e é distribuído para 3, é o processo de demultiplexação. Né? Então, quando chega para ser distribuído, é a demultiplexação. Quando está sendo enviado, né, que é o fluxo para baixo aqui, é a multiplexação. GBN, o que você chama de GBN? Seria o Go Back N, Daniel? O Go Back N a gente vai conversar sobre ele daqui a pouquinho. O Go Back N, na verdade, ele não é um protocolo. Ele é uma técnica. Tá? O TCP ele utiliza essa técnica, o Go Back N. Tá? Eu vou explicar mais adiante como é o Go Back N, mas é uma técnica que é a técnica utilizada pelo TCP, que é basicamente o seguinte: se o TCP ele perde um determinado pacote e há um erro nesse pacote, ele retransmite tudo a partir do ponto, mesmo que o que foi depois tenha chegado direito. Tá? Mas eu vou mostrar até um videozinho funcionando para ficar mais claro. Né? Como ele consegue fazer essa demultiplexação, essa multiplexação? Né? É o seguinte, a camada de rede ela tem um endereço IP. O endereço IP identifica quem? O endereço IP identifica a máquina. Né? É como, por exemplo, o endereço do seu prédio. Você mora na rua, sei lá o quê, número 1200. Esse é o endereço do seu prédio. Agora, no prédio tem vários apartamentos. Né? Quem diz quem são os apartamentos? Né? É a porta, que a gente chama de porta origem ou porta destino. Né? Então, a camada de transporte ela coloca um novo nível de endereço, ela cria novos endereços, que são as chamadas portas.
e as aplicações são associadas a essas portas. Por essas portas, ela sabe a quem entregar. Então, o IP, ele só sabe que ele tem que entregar para transporte. O que o transporte vai fazer, o IP não sabe. E o protocolo de transporte usa seus números de porta para identificar a aplicação. Vamos falar do UDP. O UDP é tão pequenininho que a gente acaba com ele rapidinho. Tá? Então, vamos lá. UDP. Né? Protocolo de transporte não orientado à conexão. Ou seja, não existe uma fase de estabelecimento de conexão. Quando a gente faz um programa que usa o UDP, a gente simplesmente pega uma determinada quantidade de dados e coloca nessa quantidade nesses dados um cabeçalho falando, ó, entrega no destino tal e manda. Não tem conexão, não tem nada. Né? Ele faz tão pouco quanto um protocolo de transporte pode fazer. Ou seja, ele não faz quase nada. Né? Alguns dizem que o UDP nada mais é do que uma simples interface para usar o IP. O que o UDP faz além daquilo que o IP faz? Multiplexação, demultiplexação e uma verificação de erros bastante simples. Tá? Aí vem uma pergunta, né? Por que utilizar o UDP no lugar do TCP para construir uma aplicação? Se a gente tem o TCP que fornece um serviço completo, por que usar o UDP? Né? Aí tem algumas respostas para isso, algumas razões para isso. Primeiro, melhor controle no nível da aplicação sobre quais dados são enviados e quando. Basicamente é o seguinte, lembra que eu falei para vocês? O TCP ele é um fluxo de bytes. Então, o TCP ele vai otimizar ao máximo a transmissão. E essa otimização no TCP pode chegar no nível seguinte. Você tem o TCP ele tem um buffer. Você sai colocando coisas lá dentro, uma transmissão, outra transmissão, outra transmissão. Você está pedindo um monte de transmissão para o TCP. Né? E o TCP acha que não é a hora certa de enviar, que vai ser melhor se enviar mais tarde. Então, ele junta um monte de coisas e numa tacada só, ele pode enviar esse monte de coisa junto para o outro lado. Assim como também pode acontecer de você colocar uma grande quantidade de dados TCP e ele achar que não é interessante para ele enviar tudo de uma vez. Então, ele entrega primeiro uma parte dos dados, depois, mais adiante, ele entrega outra parte dos dados. Então, a aplicação ela não tem um grande controle sobre quando os dados delas vão. Já o UDP não. Vamos supor, o UDP você mandou que o UDP entregasse um pacote. O UDP manda imediatamente esse pacote. Aquilo que você mandou, com início e fim. Não junta nada e não separa nada. Tá? Então, o UDP passa para a camada de rede os dados que recebe da aplicação imediatamente. Ou seja, ele tem... não podemos falar aqui que ele é mais eficiente que o TCP, mas ele age mais rápido, ele tem uma ação mais imediata. Outra coisa, não há estabelecimento de conexão. Se você precisa mandar uma informação muito simples, como um pequeno pacote, com o TCP você tem que estabelecer uma conexão, criar buffers, mandar essa informação pequenininha, depois encerrar a conexão, depois liberar buffers, uma série de trabalhos que tem que ser feito por uma simples informação. Tá? O UDP faz isso bem mais rapidamente, com bem menos peso. Tá? Não há estados de conexão. Né? Um servidor dedicado à aplicação pode suportar um número muito maior de clientes ativos quando usa o UDP. Quando você tem conexões, você tem estados de conexão, você tem buffer de você, quando cria uma conexão TCP, você consome recursos do sistema. Com o UDP, não, você não consome recursos. Então, você consegue ter mais aplicações falando com o servidor UDP do que com o servidor TCP. Né? E um segmento TCP ele tem 20 bytes de cabeçalho, o UDP tem só 8 bytes. Né? A gente está falando de uma economia aqui só de 12 bytes, mas também já é uma economia. Né? Você está enviando uma quantidade de dados muito grande, vamos supor que você está mandando uma série de informações, cada informação dessa tem exatamente 8 bytes. Né? Então, você está levando aqui, ó, com o UDP, você está perdendo metade da sua banda com cabeçalho. Com o TCP, você está perdendo muito mais que metade da sua banda com cabeçalho. Né? Então, são algumas das razões. Outra razão que eu posso falar para vocês
que existem aplicações que é melhor chegar mais rápido do que chegar certo, né? Acho que eu já conversei isso com vocês. Aplicações multimídia, por exemplo, telefonia, vídeo na internet. Um vídeo na internet, se ela usa o DP e o DP perde um pacote, é um ponto que fica verde na tela que não era para ficar verde. Se você está usando o DP e há uma perda, aliás, o TCP e há uma perda, o TCP vai fazer a retransmissão. E aí o seu vídeo vai travar, né? Eu e a grande maioria das pessoas achamos que é melhor uma imagem dar uma distorcida rápida do que dar uma engasgada até haver a retransmissão. Por isso que, normalmente, o protocolo de streaming usa o DP. Aqui exemplos de algumas aplicações, né? Correio eletrônico, terminal remoto, telnet, web, transferência de arquivos, normalmente usam TCP. Agora, servidor de arquivo remoto, né? Protocolo NFS, ele usa o DP. Recepção multimídia e telefonia por internet, normalmente são protocolos proprietários. TCP ou DP, normalmente o DP. O protocolo de gerenciamento de rede SNMP é o DP. Protocolo de roteamento RIP é o DP. Protocolo DNS para tradução de nomes é o DP. Tá? Então, ele é muito utilizado na internet. E como é o segmento UDP? O que ele traz de informação? Ele traz número de porta origem, ou seja, qual é a aplicação que está mandando, qual é a aplicação que vai receber, ou seja, ele faz aqui a multiplexação. Ele traz o comprimento dos dados e uma soma de verificação para verificar se os dados da mensagem estão corretos ou não. E os próprios dados. Então, é só isso que ele tem de cabeçalho. Ele só faz multiplexação e uma soma de verificação. Essa soma de verificação para ver se os dados foram corrompidos ou se estão corretos. O João está perguntando, então, você usado para praticamente tudo? Depende do que é tudo, né? Eu vou voltar aqui, por exemplo, o protocolo HTTP, que é o protocolo web, ele é TCP. Né? Então, o browser que você usa, ele está usando o TCP. Né? Se você faz uma transferência de um arquivo grande, você vai fazer normalmente por HTTP ou por FTP, também é TCP. Né? Então, na verdade, não sei te dizer qual é mais usado, eu teria que levantar uma estatística para isso. Né? E o UDP ele é bastante versátil mesmo, conforme você está perguntando. Vou falar aqui um detalhe para vocês de soma de verificação. O TCP, ele entrega, melhor dizendo, o UDP, ele entrega uma soma de verificação porque ele é um protocolo de transporte, então ele é obrigado a entregar. Mas a aplicação pode abrir mão disso. A aplicação pode falar que não quer que faça soma de verificação, que entregue de qualquer maneira, mesmo se estiver com erro. Tá? Já falei, algumas aplicações preferem isso. Se tiver com erro, entrega com erro. Tá? Nesse caso, nesse campo aqui de 16 bits, soma de verificação, o UDP vai colocar tudo zero. Se ele colocar tudo zero, significa não fazer verificação, aceitar como está. Bom, transferência confiável de dados. Antes da gente ver o TCP, eu vou falar com vocês alguma coisa sobre essa parte de transferência confiável de dados. Tá? Mas deixa eu dar uma pausinha aqui agora. Vamos combinar a data que vocês perguntaram aí de entrega de trabalho. Né? Deixa eu pegar aqui um calendário que eu tenho, que a Veiga distribuiu. Deixa eu pegar aqui o calendário. O prazo que eu tenho para lançar a nota dia 1 é dia 25 de abril. Né? Eu vou fazer o seguinte com vocês. A princípio, eles pedem para que entregue até o dia 13 de abril. Mas como teve aquele problema inicial, teve troca de professores, tá? E eu vou estender para vocês. Vou botar aqui o prazo até dia 20 de abril, pode ser? Vamos colocar aqui 20 de abril. Né?
porque até início de abril a gente consegue fechar todo o conteúdo que é necessário. Tá? Na verdade, eu acredito, hoje está sendo a aula do dia 6, de 29 de março, melhor dizendo, dia 6 não, 29 de março. Eu acredito que no dia 3, no dia 11 de abril, a gente acabou com conteúdo já. Tá? Isso aí já seria suficiente para vocês entregarem lá no dia 13. Mas dá mais uma semana aí que a gente pode aproveitar essa semana, nossa aula do dia 10 do dia 12 de abril, que é nossa, vão faltar 10 aulas, para tirar dúvida. Tá? Então depois fica sendo dia 20 de abril, depois eu vou modificar o texto do trabalho, vou colocar lá de novo com o texto colocando data, e vou colocar no Canvas também essa data. Tá? Eu acabei me confundindo um pouco porque no EAD a data é determinada já, mas eu esqueci que isso aqui não é EAD, né? Isso aqui é virtualizado. Na verdade, vocês estão tudo presencial e a gente está tendo as aulas, né? Então, é tanta situação diferente que acabei me embolando um pouco. Então, beleza. Vamos voltar aqui então para nossa transferência confiável de dados. Então, o UDP, a gente já viu, né? Um protocolo simples, como está aqui, né? Não tenho o que falar muito. Já o TCP ele é um protocolo bastante complexo, ele é um protocolo confiável. Vamos ver aqui, então, algumas técnicas de transferência confiável para a gente poder ver o TCP. Tá? Vamos ver até onde a gente vai hoje aí. Bom, uma frase aqui, a camada de transporte não pode fazer nenhuma suposição sobre a confiabilidade da camada de rede. Claro, né? Até porque o IP não é confiável. Tá? O IP, a única confiabilidade que ele tinha, né, no IP versão 4, era que ele verificava se o cabeçalho dele estava correto. A gente viu agora que o IP versão 6 até isso tirou. Né? Então, a expectativa é que no futuro a camada de rede não faça nada, não confiabilidade zero da camada de rede. Né? Então, qual é a forma mais comum de garantir a entrega confiável? É dar ao transmissor informações sobre a recepção dos dados. Né? Ou seja, vamos lá, eu tenho aqui um transmissor e eu tenho um receptor. E eu estou enviando dados. Né? Transmissor, receptor. O transmissor ele não está sabendo o que está acontecendo nessa transferência. Afinal de contas, quem recebe os dados são o receptor. Né? Então, o que a gente usa é uma técnica que é chamada de piggybacking, né? Que é o quê? O receptor envia mensagens ao transmissor dizendo como está sendo a recepção. Tá? Então, o que é isso? Então, transmissor... Oi, fala aí. Mas com isso gera-se mais tráfego na rede, né? Gera. Tá? Mas é um tráfego pequeno, na verdade. Tá? Mas gera. Tá? Beleza. E a gente vai ver como é esse tráfego. O que a gente tem, assim, normalmente, vamos pensar que é uma aplicação web. Uma aplicação web está cliente, browser conversando com o servidor web o tempo inteiro. Né? Um mandando informação para o outro. Na verdade, o que vai acontecer é o seguinte, normalmente o transmissor está enviando dados para o receptor. Mas os protocolos falam o quê? Que o receptor também vai enviar dados para o transmissor. Né? Normalmente é uma troca, os dois estão trocando informações. O que é o piggybacking? O piggybacking se não me engano, o piggyback é uma gíria que os hippies usavam, tá? Para dizer que eles são caroneiros, eles pegam carona, eles viajam na base de carona. Vamos falar assim, seria a tradução caroneiro, né? Não tem essa palavra em português. Mas o que é esse piggybacking? O transmissor está mandando dados para o receptor. O receptor também manda dados para o transmissor. O que ele faz? Ele, dentro dos dados que o receptor manda para o transmissor, ele manda essa informação de controle. Tá? Então, normalmente, ele aproveita, ele pega a carona para não ter perda de desempenho. Agora, é claro, por exemplo, uma transmissão de um arquivo muito grande, transmissor mandando um arquivo muito grande para o receptor. Aí não tem um caminho de volta. Aí, como não tem um caminho de volta, o receptor ele fica mandando informações. Né? Mas tem otimizações em cima que a gente vai ver. Né? Por exemplo, o transmissor ele pode mandar 10 pacotes e o receptor confirmar tudo de uma vez só. Né? Então, a gente tem ganhos em cima aí. Tá? Tem uma série de coisas que são feitas para melhorar. Bom, então, a forma mais comum de garantir é o transmissor receber informações do receptor. Tá?
Então, o receptor retorna informações de controle com confirmações positivas ou negativas sobre dados recebidos, né? Então, confirmação positiva e negativa. O que é isso, né? Confirmação positiva é quando o receptor avisa ao transmissor que os dados foram recebidos com sucesso. Beleza, chegou certo, ele fala. Confirmação negativa é quando o receptor avisa ao transmissor que houve erro na recepção, né? O TCP ele só trabalha com confirmação positiva. O TCP não faz confirmação negativa. Tá? Só para vocês já ficarem sabendo. Chegou errado, tá? Não fala nada. E o transmissor vai saber como? Pela não chegada da confirmação positiva. Se não chegar uma confirmação positiva, o transmissor sabe que houve um erro. Tá? O que eu comentei com vocês, né? Essa informação pode ser transportada de volta num carona no campo de controle, o piggyback. Né? Ao ser informado que houve erro nos dados, o transmissor pode retransmitir a informação. Bom, então vamos lá. Como é que são feitos esses controles? Né? Para que um protocolo possa enviar confirmações, né? Para que o protocolo possa saber se a informação chegou corretamente ou não, ele precisa de um método para verificar. Tá? Como que o receptor vai saber que chegou direito? Né? Isso é simples. O transmissor realiza uma soma de verificação. Ele faz uma soma, existem vários protocolos para isso, vários métodos, né? Um dos métodos mais conhecidos é o CRC. Né? O TCP usa o CRC 32. Então, o transmissor ele realiza uma soma de verificação, ele faz um cálculo em cima dos dados e envia esse cálculo num campo de cabeçalho. O que o receptor faz? Ele realiza o mesmo processo nos dados recebidos e compara o que ele calculou com o que o transmissor mandou. Se o cálculo chegar ao mesmo resultado, é que os dados estão corretos. Se chegar a resultados diferentes, é que os dados estão errados. Tá? Então, por soma de verificação, a gente já sabe se a informação chegou ou não. Agora, problemas podem ocorrer se dado se perder completamente, né? Por exemplo, o receptor não vai enviar nenhuma mensagem de confirmação ao transmissor. Bom, então, beleza, chegou direito, o receptor informou, chegou direito. Não chegou direito, o receptor não informa. Então, como o transmissor faz? Sempre que o transmissor envia uma informação, ele dispara um temporizador. Tá? Então, envia a informação, dispara o temporizador. Se a confirmação chegar antes se a confirmação chegar antes do temporizador estourar, o que o transmissor faz? Ele retransmite. Tá? Então, beleza. Então, quais são as situações que podem acontecer? Vou botar tudo aqui. O transmissor manda, chega direitinho, o receptor confirma. Beleza, situação legal. Então, primeiro caso, não temos nada a fazer. Segundo caso, transmissor manda, só que chega com erro ou se perde. O que acontece? O receptor não manda nada. Só que quando enviou a informação, o transmissor disparou um temporizador. O que o transmissor faz? Manda de novo. E manda de novo. E repete várias vezes, até que chega uma confirmação que a informação chegou. Então, beleza, resolvido o problema. Agora, nós podemos ter um outro problema, né? Qual é esse outro problema? O transmissor envia a informação chega, o receptor confirma a chegada. Só que o que acontece? A confirmação se perde, ela não chega. Então, o receptor recebeu, mas o transmissor não sabe que ele recebeu. O que o transmissor vai fazer? O temporizador vai estourar e ele vai mandar de novo. Quando chega no receptor, o receptor recebe essa informação. Bom, o receptor vai receber 2 vezes a mesma informação. Tá? Como que o receptor vai poder saber que essa informação é a mesma? Tá? Então, a solução para esse novo problema é atribuir números de sequência.
Então, ele mandou o pacote, por exemplo, 5. Se perdeu a confirmação, o que o transmissor faz? Manda de novo o segmento número 5. O receptor vai fazer o quê? Ele já recebeu o 5. Ele já sabe que já recebeu o 5. Então, o receptor ele desconsidera esse aqui, que é o número 5, mas ele confirma para o transmissor novamente, que é para o transmissor saber que chegou. Tá? Então, o que o transmissor faz? Ele usa temporizador para poder retransmitir se não chegar a confirmação. Na verdade, são 3 casos, né? Existem as confirmações que chegam. Se a confirmação não chegar, tem um reenvio por temporizador. E para evitar a duplicidade de informações, os pacotes são todos numerados. Beleza? Professor? Oi. No caso hipotético aí de uma rede que esteja lenta por qualquer motivo, e aí via protocolo TCP, ele vai ficar transmitindo várias vezes o mesmo pacote, mas não por ter perda, mas por lentidão. Ele se autoajusta esse tempo de estouro, alguma coisa do tipo? Isso. É o seguinte, o padrão TCP ele não fala nada com relação a isso. Ele deixa a cargo do implementador. O que é uma coisa muito boa. É de propósito que ele não fala nada. Porque se o TCP amarrasse como deve ser, quem implementa seria obrigado a seguir. Tá? Então, o TCP está em constante evolução. Né? E a constante evolução é justamente em cima disso que você perguntou. Qual é o ajuste que ele faz? Né? Então, você tem vários algoritmos de ajuste. Tá? A grande maioria das pessoas que desenvolvem TCP, elas compartilham isso na internet. Então, essas técnicas, elas são pesquisadas e os protocolos são cada vez melhores. Né? E até porque isso que você falou, ela não é uma situação assim... uma rede, ela está bem... A gente não tem uma rede que é rápida e uma rede que é lenta, né? A gente até tem. Mas o que é a situação mais comum? A gente tem uma rede que ora está rápida e ora está lenta. Né? Então, o dilema é a informação não chegou. Né? Ou, na verdade, o que o TCP faz? O TCP ele mede o tempo inteiro. Ele manda uma informação e ele mede quanto tempo levou essa informação para chegar. Vamos demorar. Essa informação levou X segundos. Quanto o TCP vai ajustar o temporizador? Ele vai ajustar exatamente X segundos? Né? Se ele ajustar exatamente X segundos, ou ele botar algo um pouquinho maior do que X segundos, qualquer atraso maior que X vai fazer o quê? Vai fazer ele retransmitir à toa. Porém, se ele botar um valor muito alto de X, o que acontece? Ele demora muito a fazer as retransmissões. Né? Então, isso é um dilema para o TCP. Né? Qual é o valor que ele trabalha com o temporizador? Né? Então, existem várias técnicas aí para isso. Né? Um livro bom que fala isso é o livro do Tannenbaum, por exemplo. O Kurosa também toca nesse assunto, mas o Tannenbaum é muito bom. Mas ele fala alguns algoritmos de ajuste do temporizador. Né? E a verdade é a seguinte, se você usar, por exemplo, 2 máquinas, o Windows 7, para trocar informações intensas, e utilizar 2 máquinas do Windows 10, estou falando de máquinas sem atualização nenhuma, tá? Um protocolo original. Fatalmente, a máquina do Windows 10 tem um desempenho melhor, porque já tem um TCP melhor ajustado, que tem melhores condições, mais inteligente, vamos falar assim. Tá? Respondi a tua pergunta aí? Não, respondeu sim. Esses algoritmos existem para o DP também? Não, o DP não tem esse controle. Não, eu estou perguntando isso porque eu trabalho especificamente com equipamento que eu programo, que ele, enfim, a comunicação dele é via UDP, e a gente fez isso tudo meio que na mão, assim, para ir ajustando a rede do cliente, entendeu? Isso, você quer fazer na aplicação, né? Eu fiz na aplicação diretamente isso. Um ajuste que eu fico trocando mensagens e eu fico calculando esse tempo, e se a rede começar a ficar lenta, eu vou aumentando esse tempo ou diminuindo o tempo. É o trabalho do TCP. Você, na verdade, está fazendo na aplicação o que o TCP faz. Faz nativamente, né? O DP, se você usasse TCP, ele já estaria fazendo isso para você. Entendi. Mas o DP não tem como, o DP não faz isso, né? Então fica a cargo do programador mesmo. Existe um primeiro protocolo, que é o chamado bit alternante. Né? Eu vou falar desse bit alternante, vamos ver o que vai dar. Se der tempo, eu falo de mais outros. Vamos lá.
Bom, ele é um protocolo extremamente simples, mas capaz de realizar a transferência confiável de dados entre dois hospedeiros. Tá? Ele é extremamente simples mesmo. Tá? O que ele faz? Tá? O transmissor envia uma informação. O receptor recebe. O que o receptor faz? Ele confirma. Quando a confirmação chega, o que o transmissor faz? Envia o outro. Né? E fica nessa. Envio, confirmação. Né? Se o envio se perde, o que acontece? Não vem a confirmação. O transmissor envia de novo. A mesma coisa, se a confirmação se perde, o que acontece? O temporizador envia de novo. Temporizador não, transmissor. Tá? Então, o transmissor dispara um temporizador e fica aguardando uma confirmação. Se termina antes, ele retransmite. E fica nesse ciclo, sempre esperando uma confirmação positiva. Né? Quando chega uma confirmação positiva, o transmissor fica livre para enviar o próximo segmento. Incrementa o número de sequências e reinicia o temporizador. Né? Então, vamos numerar aqui. Ó. Ele envia o pacote 1, ele envia o 2, ele envia o 3. Aqui foi um reenvio do 2. Né? Vamos supor que está tudo bem. Enviou o 1, veio a confirmação. Enviou o 2, chegou a confirmação. Enviou o 3, vem a confirmação. Né? E por aí vai. 4 vem sequencialmente. Tá? Mas o que acontece? Por que o nome dele é bit alternante? Qual é a faixa de valores que eu tenho que ter aqui? Né? Bastam 2 números para me identificar. Por exemplo, se eu envio o 0, ele me confirma o 0. Aí eu envio 1, ele me confirma 1. Me confirmou 1. Se já foi confirmado 1, eu posso usar o 0 de novo, porque não vai ter confusão de retransmissão, porque eu já sei que o 1 chegou. Então, eu poderia novamente enviar o quê? O 0. O que acontece se houver uma perda na confirmação? Eu reenvio o 0. E ele confirma o 0. Depois eu envio 1 de novo. Tá? Então, eu só preciso de 1 bit para identificar a transmissão de retransmissão. Se chega o mesmo valor anterior, for retransmissão. Se chega um valor diferente, for uma nova transmissão. Tá? Por isso que o nome é bit alternante. Né? Do lado do receptor, o receptor sempre que recebe um novo segmento, verifica se está correto, verifica o número de sequência, que é importante para identificar retransmissões, né? E envia uma confirmação positiva ou negativa, né? Normalmente só positiva. Comentei com vocês, só precisa de um bit, ele é conhecido como bit alternante. Tá? Esse protocolo ele é utilizado na prática por um protocolo conhecido como TFTP, Trivial File Transfer Protocol. Ele é um protocolo bastante importante. Né? Ele é um protocolo que ele é utilizado por boot remoto. Tá? Existem alguns equipamentos, por exemplo, caixa de supermercado. Ele não tem um disco rígido lá dentro para dar boot, ele não tem um sistema operacional. Quando você liga a máquina, em caixa de mercado, o boot é feito pela própria rede, onde o caixa do mercado eles pede um sistema operacional pela rede. E o sistema operacional ele é transferido pelo protocolo TFTP. Né? Por quê? Toda a transferência é feita pela própria placa de rede. Todo o protocolo roda dentro da placa de rede. Então, o protocolo TFTP, sendo muito simples, ele ocupa pouco espaço na placa de rede. Né? O TFTP ele é feito sobre o DP, que ele é um protocolo também bastante simples. Então, placa de rede, quando dá boot remoto, usa o DP com o TFTP. 2 protocolos simples que cabem dentro da ROM da placa de rede. A vantagem dele, a simplicidade. Né? A desvantagem é o baixo desempenho. Né? Quem já precisou dar boot pela rede sabe como é lento um boot pela rede. Tá? Boa parte dessa lentidão, responsabilidade do TFTP. Bom, nosso próximo assunto é transferência de dados com paralelismo. Tá? Vou só fazer uns comentários e a gente vai encerrar. Né? A transferência de dados com paralelismo é o seguinte. Beleza, eu falei para vocês que o TCP ele faz retransmissão e ele recebe as confirmações, só que o TCP ele não vai fazer um protocolo simples desse, né? Um trabalho simples desse de enviar dado e guardar confirmação, enviar dado e guardar confirmação. O que o TCP faz? Ele sai enviando um monte de coisa desesperadamente pela rede.
Ele está entupindo a sua capacidade de receber. E ele vai receber depois as confirmações. Tá? Isso é o que a gente chama de transferência de dados com paralelismo. Aquele protocolozinho de envia, vem confirmação, envia, vem confirmação, é o TFTP quem usa, e é para situações muito simples. Né? Então, o que nós vamos ter são coisas como essa aqui. Né? Isso aqui, à esquerda, é o que acontece com o bit alternante, né? É chamada transmissão para espera. Envia, leva um tempo para chegar, aí vem a confirmação. Aí envia o próximo, leva um tempo para chegar, vem a confirmação. Né? O que nós queremos é desempenho, o que nós queremos é isso aqui. Né? O transmissor ele sai enviando um monte de coisa e o receptor ele vai confirmando conforme chega. E entope a rede, né? Usa ao máximo a rede. Tá? Isso aqui a gente chama de transmissão de dados com paralelismo, né? E a gente vai estudar os protocolos. Tá? Inclusive, foi aí que o... Quem foi que perguntou? Se não me engano, foi Daniel que perguntou sobre o Go Back N. Deixa eu ver aqui. Isso, Daniel perguntou sobre o Go Back N, né? Está aqui no próximo slide, mas a gente vai ver semana que vem. Tá? A gente vai falar sobre o Go Back N, comprar ele por repetição seletiva e ver um videozinho. Né? Eu vou dar uma encerrada aqui, que não adianta começar agora a transferência de dados com paralelismo, que vai ser um assunto que vou puxar uma coisa, vai puxar da outra. Tá? E a gente vai ver melhor isso aí quando a gente começar a ver desde o início. Tá? Aí na semana que vem a gente vai ver a transmissão de transferência de dados com paralelismo, a gente vai acabar de ver o protocolo TCP, né? E o trabalho que eu passei para vocês é justamente fazer análise do protocolo IP, UDP e TCP. Né? E acabando de ver o TCP, vocês já vão estar com tudo que é necessário para entregar o trabalho. Né? Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Alguma dúvida sobre esse assunto, sobre qualquer outro assunto? Tá? Da disciplina, fora da disciplina, sem problema nenhum. Deixa eu abrir aqui a câmera de novo. Tá? Nenhuma pergunta? Tá tranquilo? Estão conseguindo compreender bem? Tá, os slides estão claros? O slide está claro. Você também explica detalhadamente, dá para entender tranquilo, sim. Assim, eu estou explicando bastante coisa que não está escrito no slide, né? Mas qualquer dúvida, vocês perguntam, e também tá basicamente tudo no livro do... Tudo que a gente viu até agora está no livro do Kuroso, tá? A única coisa que a gente viu aqui que não está no livro do Kuroso foi como é o endereçamento IP versão 6. Foi do livro do Tannenbaum. Oh, mas esse livro aí, o Kuroso, né, que você falou, ele tá no... Qual biblioteca Pearson? Eu não sei se está na Pearson ou está na minha biblioteca. Eu acho que está na Pearson. O Tannenbaum está na Pearson. Tá, beleza, vou dar uma olhada então. Obrigado. Aí vocês podem pegar ele lá, se têm acesso a ele. Tirar qualquer dúvida lá, e também qualquer dúvida vai perguntando aí nas próximas aulas. Tá? Bom, então, já que o pessoal não tem dúvida, eu vou encerrar aqui a gravação.